Não era isso que eu esperava. Esperava mais golpes, mais ação, mais confrontos. Como você pontuou a luta principal? Não sei se eu tinha marcado a pontuação exata, mas achei que o Ankalaev tinha vencido a luta. Numa luta de cinturão, parelha que nem essa, você pensa em fazer uma revanche imediata? Sim, provavelmente. É isso aí, pessoal. Algumas marcas. Mas estou bem. Descansar um pouco. Já estou voltando, né? Como eu sempre fiz. Já aconteceu algumas vezes isso comigo, mas, eu estou bem, né? Agradeço todo o apoio de vocês, né? Com todo o carinho, sempre me apoiando. Vida que segue. Obrigado a todo mundo, né? Obrigado ao meu time. E é isso, pessoal. Fazer essa revanche aí e ajustar algumas coisas, né? E voltar muito melhor. Pode esperar isso, tá bom, pessoal? E é isso. Nunca desista dos seus sonhos. Chama. Bom, vocês viram aí o que o Dana White falou, né? Não ficou impressionado, não tá com cara de pouquíssimos amigos ali na coletiva. Mas a parada é o seguinte: logo de cara a gente tem que falar que Poatan lutou mal, não foi agressivo o suficiente, né? Andou muito pra trás. Eu acho que foi isso que fez a diferença ali. Eu acho que quando a gente pontua a luta, primeiro round pro Poatan, segundo round pro Ankalaev, terceiro round eu tinha pontuado pro Poatan, mas os juízes todos pontuaram pro Ankalaev. O terceiro round foi a questão chave ali, o round chave ali, onde o Poatan conecta mais golpes significativos do que o Ankalaev, só que andando pra trás, pro juiz ali na hora não tem aquela, tem que ter a parada visual também, entendeu? Ele recuando e o cara marchando pra frente e golpeando, independente do Poatan ter colocado mais golpes significativos, os juízes acabaram marcando, todos os juízes marcando o terceiro round pro Ankalaev, e eu discordo disso absurdamente. Quarto round, claro, pro Ankalaev ali, principalmente porque ele segura o Poatan 3 minutos na grade, que foi o que o Poatan reclamou depois, no discurso depois da coletiva, né? Disso daí e colocar na grade, eu não entendi. Ele não fez nada. E aí se torna chato, e ninguém quer ver. E o quinto round, claro pra gente, apesar de um juiz maluco ali ter marcado pro Ankalaev. Não é esse o problema. O que o Poatan reclamou da entrevista, parei agora pra pensar, eu entendi o sentido que o Poatan tá falando. O Ankalaev levou o quarto round fazendo um jogo que é chato. E realmente é chato, mas é jogo, né? O Poatan tinha defendido muito bem todas as investidas até aquele momento. Defesa de queda, os próprios clinches do Ankalaev, o Poatan tava girando e saindo super bem. Eu tava mais com medo da saída do clinch dele levar um golpe saindo do clinch do que o clinch em si, porque eu vi que ele tava com a defesa em dia. Eu vou falar pra vocês o que eu achei que faltou nessa luta pro Poatan, porque na minha cabeça a gente perdeu no detalhe. O Poatan não lutou a sua melhor luta, né? E não foi porque tá viajando, e não foi por nada. Perdeu. A parada é a seguinte: a gente não pode ficar com uma lista de desculpa nem quando ganha, nem quando perde. Se ele tivesse ganhado, ninguém ia estar questionando nada, né? É que perdeu, então lutou mal. Não acho que foi viagem, não acho que foi lesão, não acho que foi nada. Ele mesmo falou que teve o melhor corte de peso que ele já teve. Eu tenho na minha cabeça alguma coisa que aconteceu, eu vou falar pra vocês depois da vinheta aqui, ó. Já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você não tá inscrito ainda. Eu agradeço todos essa semana, foi muito legal. O Poatan definitivamente impulsiona as visualizações e eu vou tentar capitalizar nisso daí pra continuar trazendo mais conteúdo pra vocês aqui, e vocês estão engajando super bem. Então, ó, comenta alguma coisa, eu leio tudo que vocês escrevem. Se você não tem nada pra comentar, deixa um emojizinho aí só pra ajudar no engajamento, beleza? Bora. Ah, Rafael, mas a gente já sabia, o Ankalaev... Ó, eu venho com uma bandeira aqui, né, falando essa semana toda que o Ankalaev não ia trazer o perigo que a gente tava achando que ia trazer pro Poatan, que era queda e botar no chão e segurar e amarrar a luta. A única hora que o Ankalaev fez isso foi no quarto round, que ele segura o Poatan 3 minutos na grade, que ele reclamou ali na coletiva depois. Fora isso, a luta ficou em pé. Por que o Poatan não ganhou? Apesar de eu ter marcado vitória pro Poatan, de novo, eu falei na introdução, vou falar aqui, eu marquei o primeiro, o terceiro e o quinto round pro Poatan. O terceiro round ali no detalhe, né? No detalhe, o verdict marcou igual, apesar da pontuação ter sido vitória pro Ankalaev, round a round, quem ganhou foi o Poatan. O que acontece é que eu achei que o Poatan ficou muito recuado, entendeu? Ele não tava tão agressivo, e eu acredito que foi pelo receio de levar uma queda, de ser quedado, de ser botado para baixo.
O Parrumpinha tinha falado aqui que o Poatan tinha que ficar naquele octógono de dentro ali, não ficar no octógono de fora, perto da grade. Que foi exatamente onde o Poatan ficou a maioria dos rounds. Com o Ankalaev andando pra frente e o Poatan andando pra trás. O juiz tá vendo é isso. Um cara marchando pra frente e outro cara recuando. No terceiro round, que pra mim foi o round decisivo, o Poatan conectou mais golpe, tá nas estatísticas da luta ali. Só que o Ankalaev andou pra frente e o Poatan andou pra trás. No final das contas foi isso que fez a diferença. O que eu tinha falado nos vídeos antes, o que eu realmente não achava que ia acontecer foi exatamente o que aconteceu, que era o Poatan ter receio de ser quedado e ficar apreensivo. Eu fiz um vídeo agora, nem lembro qual que foi, mas eu falei exatamente isso. Eu falei, gente, isso não tem problema, porque todo mundo que entra pra lutar, entra pra quedar ele, ou ele acha que entra pra quedar ele. Eu falei, então isso não vai ser um problema. Ele não vai lutar com esse receio. Porque o pior receio do striker é esse cara que vai botar ele no chão. Então, ele não se compromete com combinações, ele não se compromete com chutes, porque toda vez que ele faz isso, ele abre uma brecha para ser quedado. E na luta a gente viu o que eu falei e o que tava um monte de gente falando, eu trouxe nesses vídeos aí um monte de lutador falando, que o Ankalaev não é um grappler, não é um wrestler de alta qualidade. Ele tenta uma queda no primeiro round, o Poatan abafa bem, depois ele tenta de novo os clinches na grade, o Poatan sai bem. Ou seja, esse cara não tem essa categoria toda de grappling pra gente ficar assustado. O que eu não esperava era o que aconteceu. O cara ganhou em pé. No final das contas, o cara ganhou em pé e por 3 minutos de controle ali no clinch. Foi isso que fez ganhar. Só que tem muito mais por trás do que só aqueles 3 minutos. No final das contas, aqueles 3 minutos conta como controle. Ah, é chato, eu concordo com o Poatan. É chato, mas, porra, é parte do jogo. Eu até achei que o Mark Goddard fez até bem demais ali em separar eles. Porque ia ficar aquela mimizagem ali, dava uns golpinhos aqui, o Poatan batendo também, ele batendo também, mas não chove, não molha, só pra ficar segurando ali. Ficou 3 minutos, fez a vantagem, acabou ganhando a luta por causa disso. Agora, os outros rounds que a gente perdeu, perdemos em pé. E perdemos porque o Poatan tava recuando, não porque ele... Entendeu? Ele não atacou. No final das contas, lutamos mal. Lutamos mal uma noite que não podia ter lutado mal. Agora é o seguinte, Dana White já falou, vocês viram no começo do vídeo, revanche provavelmente imediata, e eu digo logo, não só imediata, como rápida. Vai depender do Poatan aceitar. Numa luta de cinturão, parelha que nem essa, você pensa em fazer uma revanche imediata? Sim, provavelmente. Eu tinha feito um vídeo aqui dizendo que ou ele perdendo ou ele ganhando, ele sobe pros pesados, mas eu não imaginava essa situação, né? Ele perdendo uma luta parelha, assim. Eu imaginava, sei lá, perder ou nocauteado, finalizado, né? Ou, sei lá, dominado 5 rounds ali no chão e tal. Porque esse era o meu medo, né? Tanto que eu não tô nem tão... É óbvio que eu tô triste que o cara perdeu a luta. Eu não queria dia nenhum que ele tivesse perdido a luta. Mas eu ainda acho que a gente perdeu a luta num detalhe técnico ali, assim, de um receio que ele tinha, que não se materializou, e que de repente numa revanche o Poatan não vai ter esse receio mais, né? Porque ele sentiu já como é que é a pressão, tentativa de queda ele conseguiu defender, o clinch ali ele tentou defender. Então eu acho que para uma revanche a gente não vai ter esse problema, consegue fazer uns ajustes. Fazer essa revanche aí e ajustar algumas coisas, né? E voltar muito melhor. Pode esperar isso. A gente só lutou mal. Acontece, não é o dia do cara, e o Ankalaev acabou fazendo mais o suficiente, mas por muito pouco, mas fez o suficiente pra ganhar a luta. É isso é que eu achei da luta do Poatan, esperar a revanche agora e que lute o que a gente esperava, né? Indo pra frente, conectando, porra, tava muito receoso, tava muito amarrado ali, não teve jeito, tem que... por isso que eu fico batendo na mesma tecla, dizendo que na minha cabeça ele tava com receio de ser quedado e de ser botado pra baixo ou de ser levado pra grade, e é por isso que o cara não... Isso é clássico, isso é a arma do wrestler, só que a gente viu que o cara não é um wrestler, entendeu? Eu acho que na revanche o Poatan já tendo sentido a pressão dele ali, eu acho que o Poatan já chega mais relaxado pra isso. Acho que o grande destaque da noite fica pro Ruff, né? Jesus amado, o que foi o nocaute daquele cara? O que foi o nocaute daquele cara? Esse bicho tá muito sinistro, muito sinistro. Eu vi um comentário acho que no Instagram do MMA Hoje, alguém falou, gente, olha, senta e curte, porque a gente tá vendo
uma grande história sendo escrita aí bem no comecinho ainda, e vale a pena mesmo. Aplaude, senta e curte o cara, porque, bicho, tá foda meu Deus do céu, que negócio impressionante, luta do Justin Gage com o Rafael Fiziev, eu tinha achado que o Fiziev ganhava, inclusive eu vou botar na tela aqui quais eram os meus palpites para essa luta, eu acertei, acho que pouco mais da metade, talvez. Luta das meninas, da Amanda Lemos, eu esperava muito mais. Ó, Justin Gage e Rafael Fiziev foi a luta da noite. Performance da noite, Maurício Ruff, não podia sair dali sem um bônus, né? E Inácio Barramondes, que aposentou o Jalen Turner, né? Jalen saiu esbravejando, falando que queria se aposentar e não sei o quê. O Dana White, perguntaram pro Dana White na coletiva, o Dana White falou assim, tá bom, deixa eu aposentar. O que vai fazer? Não quer lutar, né? Mas eu acho que ele falou de coração quente ali na hora e não deve se aposentar, não. Ó, no comecinho do card ali, o Ozzy Dias vence o Jordan Santos por decisão. Vocês esbravejaram pra caramba lá, falaram que foi roubado. Aí a próxima luta já veio o Myron Santos contra o Francis Marshall. E aí roubaram demais essa luta, porque, gente, o Francis Marshall ganhou aquela luta lá. Juízes deram decisão pro Myron Santos. Todo mundo lá no Instagram dizendo, mas aí tudo bem, né? Cara, porra, 2 pesos, 2 medidas, foda, né? Carlos Leal, muito bem. Pressionou o Alex Morono, venceu no primeiro round, muito boa performance do Carlos Leal. Eu tinha até falado que esperar ver que versão do Carlos Leal que a gente ia ver aqui, né? Pra não ser aquele mesmo carimbo que ele deixou na PFL, que lutou muito bem a primeira luta contra o ex-campeão, e aí fez umas performances mornas, então eu tava curioso pra saber qual era o Carlos Leal. Puta, a gente viu ali, tá bem de peso, tá bem de performance, muito legal. Detalhe importante é que na PFL ele lutava nos médios, né, e isso deve ter feito muita diferença. Ele tá no 170 agora, no meio médio, ó, fica de olho que esse bicho tá chegando, fazendo muito barulho. Bruno Huck finaliza o Arman Petrosyan no segundo round, pra mim a surpresa da noite, e ele fez questão de falar isso lá no microfone, dizendo que ele não é só do strike, ele é lutador de MMA. Falou, finalizo, eu sou faixa preta de judô, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, mostrei aqui, mostrou mesmo, finalizou o Petrosyan. Joshua Van contra o Rei Tsuyura. Joshua Van vence o japonês, o Tsuruya, por decisão. No card principal, a gente já falou da luta do Ruff, tirou onda demais. Olha, gente, é um negócio impressionante, né? Falaram de novo da Fighting Nerds lá na coletiva. Próximo pay-per-view, já fica ligado, o UFC 314 em Miami, tem Jean Silva e tem Carlos Prates, mais 2 Fighting Nerds em peso lá. Eu vou estar lá também, vou trocar uma ideia com todo mundo lá naquela semana da luta. Eu acho que a pior luta da noite foi mesmo a das meninas, né? Luta feminina tem muita luta boa, mas essa luta de hoje deixou a desejar demais, assim, muito fraca mesmo. Ainda mais vindo depois da luta do Ruff, né? Chegou numa posição triste, né? Aí ela chega antes da luta do Ruff e depois tem a luta do Barramondes, né? Então fica aquela coisa dizendo assim, nossa, que decepção, né? Mas vitória da Amanda Lemos, tirou um pouco do hype da Yasmin Lucindo, venceu na experiência ali a Amanda Lemos. Justin Gage mostra que tem muita lenha pra queimar ainda. Lutou muito bem com o Fiziev. O bicho é bravo, né? Vai pra cima, troca porrada, não tem... Putz, eu gosto muito, eu sou fãzão do Justin Gage. Número 3 do ranking, não quis desafiar ninguém, disse que não adianta pedir, que o UFC faz o que ele quiser. Então, uma coisa interessante era por que não tinha, né, a marca, né? Essa marca aqui, ó. Essa aqui tem o logo, né? Mas tiraram o logo do UFC e eu vou explicar por quê. Isso aqui é tipo um adesivinho, assim, muito frágil. Então, se o Justin Gage se esfregou a mão em algum lugar, alguma coisa assim, o negócio devia estar tudo saindo, descascando, e devem ter puxado só pra tirar. Não tem conspiração nenhuma, não. Eu vi o post do Zulu, do Marcelo do Zulu no Instagram, dizendo que tem uma conspiração, por que o Justin Gage não usou a luva, não sei o que. Gente, bobeira, deixa de lado a conspiração. E é isso. Nota pro evento, sei lá, eu vou dar uma nota 8, apesar da derrota do Poatan. Queria muito que o Poatan tivesse ganhado, mas a gente sai já quase com a certeza da revanche e esperando que na revanche o Poatan vai conseguir ajustar os pequenos detalhes que custaram a luta pra gente hoje e de repente ser mais agressivo, andar pra frente, sabendo já que o wrestling, o grappling do cara não é tudo isso. De novo, na minha cabeça foi isso que fez a diferença, a não ser que ele fale o contrário e dê uma razão que é óbvio que eu não tô listando aqui,
porque é tudo achismo, na verdade, né? Não dá pra saber o que aconteceu com o cara. Eu não acho que ele tava mal fisicamente, eu não acho... E isso tudo porque as coisas que a gente vê na internet, né? Saiu o vídeo lá no canal dele, que ele cortou o peso, falou que foi o melhor corte de peso. Então, a não ser que alguma coisa aconteceu depois daquilo, que é óbvio que ele não ia postar, a gente não tá sabendo. Eu acho que realmente foi só uma noite má mesmo, de lutou mal, acontece, ficou receoso ali, não soltava, não apertava o gatilho, sabe? Eu acho que a gente vê isso acontecer com todo mundo. Dessa vez foi a nossa vez, paciência, esperar a revanche e torcer pra que ganhe a revanche e continue essa caminhada foda do bicho aí. Pra mim, na minha cabeça não muda nada, só que ele não é campeão agora. É a única tristeza, mas tirando isso, tá tudo certo. Eu quero saber o que vocês acham, o que vocês acharam dessa luta, como que vocês pontuaram a luta do Poatan, como que vocês vibraram aí, me conta o que vocês estavam fazendo na hora que o Ruff mete aquele chute girado na cara do Bobby Green. Vamos fazer uma campanha aqui, ó, tirar o King do nome. Eu não chamo aquele cara de King nunca, de rei, aquele cara lá não tem nada. Não ganhou uma luta depois que trocou o nome dele de rei. Então, ó, me conta aí o que vocês acham, eu leio tudo que vocês escrevem. Se não tem nada pra falar, manda um emojizinho só pra ajudar no engajamento do canal. Me diz como que vocês marcaram as lutas. Se tiver alguma pergunta pra mim, manda. Eu vou ficando por aqui, que tá tarde demais. São 4:30 da manhã aqui, 5:30 da manhã aí. Então a gente fala bom domingo pra vocês. Muito obrigado pra todo mundo que assiste o vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, aquela parada toda que você sabe. Então, ó, um abraço aí pra todo mundo. Segunda-feira, podcast 4:30. O Parrumpinha vai vir aqui, o Parrumpinha vai explicar pra gente o que ele viu nessa luta aqui. Eu tava trocando umas mensagens com ele. Não vou dar spoiler, vocês vêm no podcast e escutam o que ele tem pra falar, que vai ser interessante, tá bom? Um abraço pra vocês, bom domingo, fica com Deus, valeu.